O Airbus A350 é um dos mais avançados e eficientes jatos comerciais que existem. O seu desenvolvimento custou mais de 10 bilhões de dólares e envolveu a criação e uso de materiais totalmente novos. Grande parte da asa é feita de fibra de carbono, contribuindo com uma asa mais leve e flexível. Em junho de 2013, o A380 decolou pela primeira vez em Toulouse, na França, e iniciou o rigoroso período de 14 meses de fase de testes, incluindo teste em regiões árticas e voos de longa duração. E finalmente, ao fim de todos estes testes, o primeiro A350 foi entregue à Qatar Airlines em dezembro de 2014. Hoje nós iremos descobrir como esta maravilhosa aeronave foi derrotada. Não por temperaturas árticas ou as intempéries da estratosfera, mas por um único copo de café. Em 9 de novembro de 2019, um A350 da Asiana sobrevoava o Mar Sul da China, no seu voo da Coreia do Sul para Singapura. De repente, um dos motores perdeu a potência e a tripulação foi forçada a descer. As tentativas de reiniciar o motor não funcionaram, então os pilotos pousaram nas Filipinas. Até então, a situação parece muito suspeita. Falhas de motores acontecem de tempos em tempos, mas quando os técnicos avaliaram o motor após a aterrissagem, tudo parecia normal. Menos de 3 meses depois, um A350 operado pela Delta Airlines, sobrevoando o mar de Beaufort na rota entre Detroit e Coreia do Sul, um dos motores desse A350 também falhou, forçando a tripulação a alternar para Fairbanks, no Alasca. Inicialmente, os relatórios apontavam um stall de compressor, que resultou no desligamento automático do motor. Mas após 2 desligamentos de motores em voo, no período inferior a 3 meses, a União Europeia de Segurança na Aviação decidiu investigar os casos mais de perto. O que eles encontraram era inacreditável. Em ambos os casos, os motores do A350 estavam perfeitamente normais. De acordo com os dados disponíveis, não houve falha nos motores, mas sim desligamentos. Acontece que no caso da Asiana, um dos pilotos derramou chá nas chaves primárias na aeronave, no painel de ECAN. O painel de ECAN é responsável por controlar diversas telas de instrumentos. Após algum tempo do derramamento do chá, o motor direito desligou, devido a comandos inconsistentes da chave primária do motor e do painel de controle ECAN. A mesma coisa aconteceu no caso do A350 da Delta Airlines, mas neste caso o derramamento foi de café. Ambos tiveram desligamento do motor direito, sem nenhum comando do piloto após o derramamento. Após a identificação do problema, a Agência Europeia de Segurança na Aviação publicou uma diretiva de aeronavegabilidade de emergência, alertando os operadores do A350 que um derramamento de líquido nas chaves primárias do motor ou no painel ECAN poderia resultar em um ou até ambos os motores desligados. Isso poderia resultar em um pouso forçado ou perda da aeronave e morte de seus ocupantes. A Airbus soltou uma nota proibindo líquidos perto do painel ECAN. A empresa também criou uma proteção para ser posicionada sobre as chaves, e o painel ECAN, que deveria ser usado durante o voo, era uma solução de curto prazo. Então, a Airbus desenvolveu chaves primárias e um painel ECAN à prova de líquidos, e foi instalado em todos os A350 na metade de 2020. Impressionante ouvir falar destes casos. Deveria ser senso comum entre os pilotos que colocar líquidos sobre os equipamentos do cockpit de aeronaves que valem milhões de dólares é uma má ideia. Mas acidentes acontecem de vez em quando, e deveria ser esperado que os fabricantes de aeronave cogitassem a possibilidade de derramamentos acidentais em algumas superfícies. Anteriormente, diversos pilotos já haviam reclamado que os porta-copos do cockpit do A350 eram muito pequenos e não conseguiam acomodar um copo de café. Aparentemente, isso fez com que alguns pilotos colocassem seus cafés no console central, próximo ao painel ECAN, o que não é uma boa ideia em nenhuma aeronave, mas o problema de porta-copos e de copos de café não é uma exclusividade do A350. Em 6 de fevereiro de 2019, um Airbus A330 sofreu um derramamento de café nos controles de rádio, enquanto a aeronave se encontrava no meio do norte do Oceano Atlântico. O rádio acendeu igual uma árvore de Natal e produziu fumaça, deixando a comunicação difícil. Os pilotos colocaram as máscaras de oxigênio e aleijaram o combustível, e divergiram para a Irlanda.
A Agência Nacional de Investigação de Acidentes local descreveu o problema dizendo que o tamanho dos copos utilizados por este operador nesta rota fazem a tarefa de colocar e retirar o café de porta-copos difícil, o que os copos deveriam ter uma área maior no topo para o manuseio. Em resumo, o copo não serve. Esse problema encoraja o não uso do porta-copos, mesmo sendo algo obrigatório, mas não são apenas os aviões da Airbus que apresentam esse problema. No início de 2021, a FAA criou um aviso aos operadores do 777 de cargas, que o sistema de água potável poderia precisar ser desativado até que uma solução fosse encontrada. Em alguns casos, o sistema poderia desenvolver um vazamento, que poderia atingir o compartimento de eletrônicos da aeronave, onde se encontram todos os computadores de voo. Certamente não é um cenário que as pessoas desejam encontrar. Essa foi a história de como um dos mais avançados aviões de passageiros foi derrotado por um simples copo de café. Felizmente, em ambos os casos foi apenas a falha de um motor. No caso da falha de 2 motores, haveria um risco real de perda de vidas. Às vezes, um pouco de sorte faz toda a diferença. Felizmente, a Airbus já solucionou o problema. Por favor, considere se inscrever e deixar seu like. Muito obrigado.